O Caminho Infinito. Livro de Joel Goldsmith. Capítulo 4. Nossa verdadeira existência. Nossa verdadeira existência é como o espírito. É só abandonarmos o falso sentido da vida material. Na medida em que percebemos isto, vemos então que a vida física do homem, do animal e da planta não passa de um sentido enganoso da existência. Aquilo que geralmente nos preocupa com as chamadas necessidades da vida material é, de fato, desnecessário, que embora todas as belezas que contemplamos apontem para uma criação de Deus, elas não são a criação espiritual e perfeita de Deus, que as aparências de doença, de envelhecimento e morte não fazem absolutamente parte da vida real. Quando atingimos este estado de consciência, começamos a ter vislumbres da eterna existência espiritual, intocada pelas condições materiais ou pensamentos mortais. Quando damos as costas para o mundo sensorial, que podemos ver, ouvir, cheirar, saborear e apalpar, temos visões inspiradas que nos mostram a Terra como criação de Deus. No trabalho de cura, temos de dar as costas para o mundo físico, assim como o vemos. Temos de lembrar que não fomos chamados para curá-lo, para mudá-lo, para corrigi-lo ou salvá-lo. Temos de perceber, antes de mais nada, que ele existe só como uma ilusão, como um sentido da vida totalmente falso. E deste modo elevado de consciência, nós olhamos através do sentido espiritual para a casa que não foi construída com as mãos, eterna no céu. Temos o hábito de considerar certas pessoas como bons provedores, bons merecedores, bons vendedores ou curadores. Entendamos isto corretamente. Nunca é uma pessoa, e sim um estado de consciência, que cura, que regenera, que pinta, escreve ou compõe. O estado de consciência se manifesta a nós como pessoa por causa do conceito finito que temos de Deus e do homem. Ficamos com frequência desapontados quando alguém não corresponde ao quadro que formamos dele, e isto porque lhe atribuímos as boas qualidades de consciência. E quando a pessoa não preenche tais qualidades que nós acreditamos erroneamente serem sua personalidade, sofremos. Na Bíblia nos deparamos com as figuras de Moisés, de Isaías, de Jesus e de Paulo. Percebemos que Moisés apresenta o estado de consciência chefe, ou liderança. Isaías nos apresenta a profecia. Jesus mostra a consciência messiânica, ou a graça da salvação e da cura. E Paulo traz a consciência do mensageiro, do pregador ou mestre. Contudo, sempre se trata de um estado de consciência específica que se manifesta a nós como homem. George Washington representa certamente a consciência da integridade nacional. Abraham Lincoln, a consciência da integridade e da igualdade individuais. Pensando em nós mesmos, esqueçamos nossa natureza humana com as suas qualidades humanas e tentemos compreender o que nós mesmos representamos como consciência, para então perceber que esta consciência que se expressa como nós é também o que nos mantém e faz prosperar nosso empenho. O fracasso ocorre frequentemente por causa da descrença de que nós somos a expressão de Deus, ou da vida, ou da inteligência, ou das qualidades divinas. Isso nunca é verdade. Deus ou a consciência expressa eternamente a si mesmo e suas qualidades. A consciência, a vida, o espírito nunca pode falhar.
Nossa tarefa é aprender a relaxar e deixar que a nossa alma se manifeste. O egoísmo é a tentativa de ser ou de fazer algo pelo esforço pessoal, físico ou mental. O não nos preocupar é nos privar do pensamento consciente e deixar que as ideias divinas preencham nossa consciência. Uma vez que somos consciência espiritual individual, podemos sempre confiar que a consciência realize a si mesma e a sua missão. Somos espectadores e testemunhas desta divina atividade da vida, que realiza e manifesta a si mesma. Cada vez mais devemos nos tornar espectadores ou testemunhas. Temos de ser observadores da vida e sua harmonia. A cada manhã temos de acordar ansiosos para ver um novo dia que revele e desdobre a cada hora novas alegrias e vitórias. Diversas vezes por dia, temos de perceber conscientemente que estamos testemunhando a revelação da vida eterna, o desdobramento da consciência e de suas infinitas manifestações, da atividade do Espírito e das suas grandiosas formas. Em cada situação do nosso dia a dia, aprendamos a ficar por trás de nós mesmos e ver Deus ao trabalho, testemunhar e ver Deus ao trabalho, testemunhar a ação do amor nas nossas vicissitudes e esperar que Deus se revele em tudo que nos rodeia. Temos de perceber toda noite que o nosso descanso não nos leva a uma interrupção da atividade de Deus sobre nossa vida, mas que o amor e a influência protetora e a substância do próprio descanso, que a consciência nos transmite suas ideias mesmo durante o sono, e que o princípio é a lei que nos guia durante a noite toda. Nada de externo pode penetrar em nossa consciência para nos perturbar, e esta verdade fica de sentinela ao portal de nossa mente para permitir o acesso só à realidade e suas harmonias. Sejamos observadores, testemunhas, vejamos o desvelar-se do Cristo na nossa consciência. Há um estado de guerra permanente entre a carne e o espírito, e isso continuará enquanto mantivermos o sentido de identificação corpórea, mesmo pequeno. A tentativa de trazer o espírito e as suas leis para atuar sobre as concepções materiais é o que constitui esta guerra, e a paz só poderá ser alcançada quando o sentido material do universo e corporal do homem tiverem sido superados. Observe com quanta frequência tentamos aplicar alguma verdade metafísica a algum problema humano, e descobrirá os motivos do conflito dentro de você. Nosso verdadeiro intento é mais a obtenção da harmonia espiritual do que a continuidade do enfoque material da existência com mais facilidades e conforto. Nos momentos iniciais de nossa busca da verdade, não tínhamos provavelmente outra preocupação que não curar um corpo doente, fazer um pobre mais próspero, ou transformar um pecador em alguém ético. Não há dúvida de que, ao que nos tornamos um praticante ou mestre de consciência espiritual, parecíamos ter atingido esta finalidade e por algum tempo continuamos a usar a verdade ou Deus para direcionar nossa concepção material do homem e do mundo. Foi só com a continuação de nossos estudos e da meditação que nos apercebemos do conflito interior. Nos regozijamos com os momentos de grande elevação. Nós caímos no vale da incerteza, conseguimos vitórias e amargamos fracasso. Oscilamos entre as aparências de bem e de mal, sucesso e fracasso, espiritualidade e mortalidade, saúde e doença. Este é o conflito interior, que se evidencia como uma guerra entre a carne e o espírito.
E isso só terminará quando abandonarmos o conceito de mortalidade e a identificação corporal para alcançarmos a consciência da existência espiritual. Meu reino não é deste mundo, representa o fundamento da construção de uma nova e mais alta consciência. A vontade e a capacidade de olharmos para além do sentido material de pessoa e coisa, e de perceber o homem e o universo da criação de Deus são fatos essenciais. Ganhar mais dinheiro não é suprimento espiritual. Poupar mais não significa segurança. Saúde física não é necessariamente a base de vida eterna. Tudo isso constitui meramente uma crença humana melhorada. O estudioso avançado abandonará aos poucos sua tentativa de melhorar crenças ou aspectos humanos, para que a verdade da existência espiritual possa desabrochar em sua consciência. O reino espiritual é a fonte da saúde, que é, na verdade, a eterna harmonia do ser. É uma consciência de suprimentos sem limites e que é obtido sem esforço. Lembre-se, contudo, de que não estamos associando novamente Deus ou o Espírito com o conceito humano de saúde e suprimento. Estamos antes entrando numa concepção espiritual de saúde e suprimento. Até aqui, nossos esforços foram na direção de manifestar maior harmonia e domínio em nossos negócios terrenos. É verdade que esta consciência de ser celestial parece resultar num viver humano mais harmonioso, mas estas são as coisas dadas de acréscimo, consequência da busca do céu e de sua justiça, e será visto como sendo muito diferente do conceito humano de bondade. E este conceito mais elevado é o que devemos estar buscando. Meus pensamentos não são os teus pensamentos, e os meus caminhos não são os teus caminhos. Por esta razão, não tentamos ter mais ou melhores pensamentos humanos, ou tornar nossos pensamentos humanos mais planos. Na verdade, estamos buscando aprender os pensamentos de Deus e o caminho de Deus. Nesse estágio de desenvolvimento, sentimos a necessidade de nos desfazer das preocupações com a nossa pessoa e com o nosso bem-estar. Aprendemos que os cuidados com o nosso bem-estar não são construir sobre areia, enquanto uma vida voltada para a busca da verdade é como uma base sólida rocha sobre a qual podemos construir o templo eterno da vida. Encontramos felicidade e prosperidade permanentes quando temos um princípio ou uma causa a que podemos nos devotar. Assim encontramos menor escala da personalidade da nossa existência e por isso deixamos espaço para a revelação e o desdobramento do nosso divino eu. Nesse eu encontramos nossa completeza e a infinitude do nosso ser. Aqui também descobrimos a razão de nossa existência. Deus criou o mundo e tudo o que nele existe. O que nós observamos através dos sentidos não é o mundo, mas uma imagem finita e falsa do mundo que Deus criou. À medida que nós elevamos em termos de consciência, começamos a perceber o universo espiritual e um pouco de sua finalidade. Aquele que encontrou seu eu profundo descobre que é um com todos os homens, animais e coisas, e sabe agora que aquilo que afeta um, afeta todos. A universalidade desta verdade é encontrada em todas as escrituras, como pode ser visto nestes exemplos. Conquista o homem avarento um presente. A caridade é rica em recompensas. A caridade é a maior riqueza, pois, embora esbanjando, nunca traz arrependimento. Escritura hindu. Deles era a plenitude dos céus e da terra. Quanto mais davam aos outros, mais possuíam.
escritura chinesa. Dê àquele teu parente o que lhe é devido, e dê também aos pobres e aos viajantes. E os bens que enviais à frente da tua alma, encontrarás em Deus. Escritura turca. É mais abençoado dar que receber. Dei-te será dado, uma medida boa, compacta e sacudida, transbordante. Será posta no teu colo, pois com a mesma medida que medires, tu também serás medido. A Bíblia. À medida em que percebemos nossa unidade ou unicidade com toda a criação, nós tornamos mais amáveis, gentis, pacientes e compreensivos. Só então cumprimos o grande ensinamento: ama teu próximo como a ti mesmo. E só então temos um vislumbre do reino de Deus, do templo, não construído com as mãos, do homem e do universo criador de Deus. E é a este homem espiritual, o homem criado por Deus, que foi dado o domínio sobre toda a terra. Não há mistério algum referente à vida interior, exceto o mistério da natureza divina. Todos os que pensam estar preocupados com o seu bem-estar, com o bem-estar da família e da comunidade e de seu país ou mesmo do mundo, contudo, a experiência logo os convence de que não há esperança para a humanidade nas pessoas ou nos poderes deste mundo. Os homens são por demais egoístas. No geral, estão demais ocupados e preocupados com seus próprios interesses para serem totalmente altruístas em sua atitude diante do mundo. Os mais ambiciosos são com frequência aquinhoados com talento físico ou mental superiores e logo se sentam no trono dos poderosos. E o mundo é então liderado por estes, que carecem de integridade e de amor. Os políticos raramente se elevam acima de seu próprio egoísmo, e o eventual homem estadista perde-se neste quadro. Aqui e acolá, pelo mundo afora, existem homens e mulheres inspirados que anseiam pela vida do dia em que os homens se irmanarão. Seu coração se condói pelo constante ridículo em que são expostos os homens de boa vontade e pelo sucesso dos embriagados pelo poder e dos ávidos pelo dinheiro, que se repetem a cada geração. Estes nobres visionários são levados de um lado para o outro, entre a sua esperança de progresso da humanidade e a percepção da futilidade da superação das forças malignas que atuam no pensamento humano. Talvez a mesma pergunta ocorra a todos: não haverá um poder para pôr um paradeiro a este reino do mal, para sustar as guerras, para evitar a fome e as pragas? Será o homem desamparado diante dos 4 cavaleiros do Apocalipse? A busca de libertação das provas e das atribulações da vida humana já foi iniciada. Na verdade, trata-se da busca de Deus, e ela começa em qualquer condição de consciência em que o indivíduo possa estar. Se ele tiver um forte sentido religioso, com o suporte de uma igreja, pode encontrar o poder na fé recíproca, em algum credo ou dogma, ou alguma forma específica de adoração. O intelectual buscará sem dúvida o poder no campo da filosofia, ou em um dos ensinamentos religiosos filosóficos. Mais recentemente, a busca pode se orientar para os ensinamentos metafísicos ou para as práticas orientais de yoga. Sem dúvida, muitos irão passar de um estágio para o outro, sempre buscando Deus ou o poder que possa pôr um basta ao reino da mortalidade. Mas um dia, no nosso interior, algo acontece. A consciência se expande e vê aquilo que antes era invisível. Sentimos um fluxo de calor, uma presença antes desconhecida, torna-se tangível, muito real,
Isso muitas vezes é uma experiência fugaz. Podemos mesmo duvidar que ela tenha ocorrido. Subsistes na memória, mais como um sonho do que como uma realidade, até que se repita e desta vez com mais clareza, mais definição e talvez por um tempo maior. Aos poucos se fixa na nossa consciência a percepção de uma presença constante. Esta presença pode ser sentida como que furtiva por trás da consciência ordinária. Por muitas vezes se torna uma presença imperiosa que domina a situação ou experiência daquele instante. Nesse momento, contudo, o mal se torna menos real. A doença não é tão aguda. A tensão financeira e mesmo a necessidade cedem caminho para a suficiência. A preocupação consigo mesmo desaparece, pois as necessidades são satisfeitas sem aflições, sem que planejemos, sem que nos aborreçamos ou temamos. As pessoas ou os poderes que antes temíamos se esvanecem agora da vista, ou até desaparecem da nossa vida, ou então são vistas em sua impotência. Os desejos se fazem menos pungentes, os medos se esvaem, segurança, confiança, atenção e entusiasmo se tornam evidentes, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que encontramos e com quem lidamos na vida cotidiana. A presença interior torna-se também um poder interior de uma experiência fugaz, transforma-se em consciência contínua. A força da dor e do prazer na vida externa diminui, enquanto nos tornamos cientes de um poder interior que é real e que gera e direciona a vida externa de modo harmonioso e proveitoso. Não há mais medo no mundo exterior, nem há o prazer intenso nas alegrias do mundo exterior. É possível ter os prazeres do mundo e se alegrar com eles, ou não tê-los e não lhes sentir a falta. O que passa a existir é uma alegria interior que não precisa de estímulos externos. Nesse estado de consciência, reconhecemos Deus como sendo a luz interior, ou no mínimo sentimos essa luz como uma emanação de Deus. Deus é sentido como uma presença divina, ou uma influência interna, e é sentido por aqueles que entram em contato com o homem que encontrou o seu eu profundo. Reflete-se na saúde e no seu sucesso. Irradia dele como os raios irradiam do sol. Encontrando sua vida interior, o homem encontra a paz, a alegria, a harmonia e a segurança. Mesmo em meio a um mundo tão decadente, ele permanece indiferente e intacto. É a exata presença do ser imortal. Quando não mais estamos limitados pelos 5 sentidos materiais e alcançamos, mesmo em parte, o sentido espiritual ou a Cristo consciência, nós não mais nos sentimos limitados pelos termos aqui, acolá, agora ou depois. O que há é um entrar e sair sem qualquer sentido de espaço e de tempo, um desdobrar-se sem graduações, uma percepção sem um objeto. Nesse estado de consciência desaparece o sentido de finitude e a visão se torna sem fronteiras. A vida é vista e compreendida como uma forma totalmente liberta e de beleza infinita. Mesmo a sabedoria milenar será abarcada em instantes. A morte desaparece e vemos novamente aqueles que foram separados de nós por esta barreira tida como intransponível. Esta comunhão não é a comunicação como é entendida nos ensinamentos espíritas. É antes uma conscientização da vida eterna, intocada pela morte. É a realidade da imortalidade que é percebida e compreendida. É uma visão da vida sem começo nem fim. É a realidade trazida à luz. Nesse estado, não há barreiras físicas de espaço e de tempo. A visão abarca todo o universo, funde o tempo e a eternidade, inclui todos os seres.
Nessa luz, vemos não com os olhos, ouvimos sem os ouvidos, compreendemos coisas que desconhecíamos. Onde nós estamos, Deus está. Pois não há mais separação ou divisão. Aqui não há recompensas ou punições. Há harmonia. A vida não depende de um processo. Nós não vivemos só do pão. Temos a sensação de espreitar para o céu e ver o que olhos mortais não podem ver. O sentido espiritual não está ligado a bens humanos. Esta Cristo-consciência revela a harmonia do ser, que se apresenta como uma experiência humana e de forma utilizável em nossas condições atuais. Embora o meu reino não é deste mundo, vosso Pai sabe que precisais destas coisas, e Ele supre nossos desejos antes mesmo que lo façamos. E disse para seus discípulos: portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais que o sustento, e o corpo mais que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro, entretanto Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles. E qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Considerais os lírios, como crescem, não fiam nem tecem. Contudo vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Pois indagais. Não indagais, pois, o que haveis de comer ou haveis de beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas estas coisas, mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Lucas 12, 22 e 32.